Na palavra de hoje eu quero falar com você, fazer uma reflexão sobre a oração. Você sabe o que é oração? Oração é simplesmente uma conversa que você tem com Deus. Quando nós temos um relacionamento com alguém, nós gostamos sempre de estar junto com essa pessoa. Não sei se você já parou para pensar, né? Quando você quer conversar com alguém, você ou liga, ou você manda uma mensagem, ou você vai até a pessoa e fala com ela. E com Deus não é diferente. Com Deus, quando nós sentimos a necessidade de falar com Deus, nós nos aproximamos até Ele. Nós buscamos Ele em oração. A oração é a melhor maneira que nós temos de falar com Deus, né? Muitas vezes, como diz o salmista no Salmo 139, ele fala que às vezes as palavras não precisam nem chegar à nossa boca, que Deus já sabe o que nós vamos falar, né? Mas a oração, ela serve como uma conversa realmente com Deus, porque a conversa ela gera intimidade. Quando você conversa com uma pessoa, quanto mais você fala com ela, quanto mais você se abre para ela e quanto mais essa pessoa fala com você, mais intimidade é gerada nesse relacionamento. E com Deus não é diferente, né? Quanto mais nós falamos com Deus, mais intimidade nós temos com Deus, mais nós conhecemos a Deus e mais Deus sabe o que nós temos dentro do nosso coração. E a reflexão de hoje está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 6 ao 13, que fala assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração é uma oração muito conhecida, né? É uma oração que as pessoas fazem até por repetição mesmo. Mas se nós observarmos a oração do Pai Nosso, cada detalhe da oração do Pai Nosso é uma conversa que você fala com uma pessoa que você tem intimidade, né? E a oração, ela é comprovada cientificamente que ela gera mudanças no cérebro humano. Ela age no sistema límbico, isso é comprovado cientificamente, é comprovado por psicólogos, né? Que é uma região que ela gera pertencimento, é uma sensação de pertencimento. Então, quando você fala com alguém, que você fala intimidades suas, né? Com alguém, você está se sentindo pertencente àquela pessoa. E quando nós falamos com Deus é assim. Ele é o nosso Pai e quando nós nos abrimos com Deus e falamos todas as nossas necessidades, nós colocamos a nossa gratidão diante de Deus, nós sentimos que somos pertencentes a Deus, nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso Pai e Ele conhece, né? A nossa vida, o nosso interior, o nosso íntimo, assim como fala aqui no versículo, né? No versículo 7, que quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam até mesmo antes de vocês pedirem. Por que fala para não repetir, de vãs repetições aqui? Porque quando nós repetimos alguma coisa, é como uma criança quando está estudando. Quando uma criança está estudando e ela decora algo, ela não está refletindo sobre aquilo. Então, quando nós repetimos a oração e fazemos uma oração repetida, nós não
estamos refletindo sobre o que nós estamos falando. Mas quando nós falamos aquilo que sai do nosso coração para o nosso Pai, nós estamos refletindo e estamos dando sentido àquilo que nós estamos falando. Por isso que quando nós falamos com Deus, nós temos que realmente falar o que nós estamos sentindo. Muitas vezes nós temos muitos tabus para falar com Deus, né? Nós não queremos contar uma coisa para Deus, eu não vou falar isso, eu não vou usar esse tipo de palavra com Deus, de vocabulário com Deus, porque Deus é santo, Deus é poderoso. Sim, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Deus, mas Ele também é o seu Pai. Ele é o nosso Pai e Ele nos ouve. Uma criança, quando ela vem pedir alguma coisa para o pai e ela tem intimidade com o pai, ela não vai falar formalmente com o pai para pedir alguma coisa para ele. Ou vai contar alguma coisa, por exemplo, se tem um machucado no pé ou na perna. A criança não vai falar de uma maneira culta ou formal com o pai. O que ela vai falar? Ela vai chorar e vai falar: papai, eu machuquei o meu pé, né? É simples. E é assim que nós temos que chegar no nosso Deus, no nosso Pai, e falar de forma simples com Ele. Falar aquilo que estamos sentindo, aquilo que está no nosso coração, né? Sem muita resistência, sem muita formalidade. Falar realmente a verdade. Se você está triste com alguma coisa, fale ao seu pai. Se você está com raiva de alguém, fale para ele também, porque ele entende o que está acontecendo com você. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele sabe o que está passando com você antes mesmo de você abrir a sua boca, né? E a oração, ela revela, né, as nossas debilidades com Deus. Por quê? Porque quando nós falamos com Deus, nós desabafamos aquilo. É a mesma coisa de você conversar, por exemplo, com um psicólogo. Você não vai lá e fala todas as suas fraquezas, as suas dúvidas, as suas inseguranças. Com Deus é a mesma coisa. Você vai lá e Deus, ele revela para você aquilo que você está precisando conhecer sobre você. A oração revela algo sobre você, né? Então existem 3 pontos da oração que eu quero deixar aqui para você, nessa palavra. Primeiro, a oração como conversa com Deus. No versículo 6 fala para nós entrarmos no nosso quarto e falarmos em secreto com o nosso Pai e Ele nos ouvirá. Por que entrar no quarto? Não é necessariamente, literalmente, entrar no seu quarto. Mas o que significa entrar no quarto? Significa um lugar de intimidade. Porque no seu quarto, na sua casa, você não vai entrar com qualquer pessoa. Não é uma pessoa que você não conhece, ela vai entrar no seu quarto e vai saber ali das suas coisas que você vive ali, dos seus pensamentos e todas as coisas que você faz ali. Então, por isso que Jesus, quando ele falou para nós entrarmos no nosso quarto e falar em secreto com o nosso Pai. Por quê? Porque o quarto é um lugar de intimidade, né? Então nós temos que ter intimidade com Deus. E como eu já disse, o que gera intimidade? A conversa, né? O desabafo gera intimidade. A verdade gera intimidade, né? Você falar a fidelidade gera intimidade também. Quando você é fiel a Deus, você vai falar todas as coisas que estão no seu coração. Como eu já disse, você não vai esconder. A sinceridade gera intimidade, né? E é isso que esse versículo está falando aqui, ó. Por isso, pedimos para que o nosso Pai sonde o nosso coração, né? Quando nós pedimos que o nosso Pai sonde o nosso coração, como está lá no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, por que pedimos para o nosso Pai sondar o nosso coração? Porque Ele conhece o que está dentro do nosso coração, né? Porque Ele sabe muito mais coisas que estão no nosso coração do que nós mesmos sabemos. Como eu sempre digo, né, que Deus conhece muito mais o nosso interior do que nós mesmos, né? Deus sabe muito mais o que nós precisamos do que nós mesmos sabemos, do que nós mesmos pensamos que sabemos. Porque às vezes a gente acha que precisa de alguma coisa, mas Deus sabe que não é daquilo que nós estamos precisando no momento, né? Então nós colocamos diante de Deus o que nós acreditamos que precisamos. Mas Deus sabe realmente o que nós precisamos, porque Ele nos conhece.
Então esse é o ponto 1, a oração como conversa com Deus. Quando você tem necessidade de conversar com alguém, você vai até essa pessoa, né? Ou até um amigo, ou até um parente, uma pessoa que você confia, né? E Deus, ele deve ser sempre aquela pessoa principal que você confia, que você pode desabafar. Deus não vai ficar desapontado com a gente quando a gente falar alguma coisa. Poxa, mas eu falei isso para Deus e agora? Não, ele não vai ficar. Nada surpreende Deus. Como eu já disse em outra palavra, que nada a nosso respeito surpreende a Deus, porque Deus, ele já conhece, ele sabe todas as coisas que nós fizemos, fazemos e faremos, né? Então ele já nos conhece. O ponto 2 é a oração que gera autoconhecimento. Lá em Gênesis capítulo 32, versículo 27 e 28, fala sobre Jacó. Jacó, quando ele lutou com Deus, ele teve um autoconhecimento do que realmente ele era antes e o que ele seria depois, né? Quando ele lutou com Deus, foi uma maneira dele orar e falar com Deus. Ele foi sincero com Deus. Senhor, eu quero ser revelado de quem eu sou. Eu quero essa bênção e não vou deixar o Senhor ir embora enquanto o Senhor não me der essa bênção. É assim que nós temos que ser com Deus, né? Me mostra o que eu tenho que mudar, o que tem que mudar na minha vida, o que tem que ser diferente. Me mostra quem sou eu. Eu preciso me conhecer. E Jacó se conheceu. No entanto, que depois que ele lutou com Deus, Deus mudou o nome de Jacó, né? Jacó era um nome de enganador, né? Significava enganador, uma pessoa que se sentia, ele era manipulador, Jacó, na verdade. Ele queria manipular as situações para que as coisas acontecessem da maneira como ele queria que acontecesse, né? E quando ele lutou com Deus, pedindo a bênção para Deus, a bênção de Deus ali naquele momento, o que que aconteceu? Deus revelou a Jacó que ele era muito mais do que aquilo, né? Que ele seria muito mais, que ele lutou como um príncipe e o nome dele passou a ser Israel. Por quê? Porque ele seria o pai das nações, né? O pai de todas as nações. Então, é isso que a oração ela gera em nós, ela gera autoconhecimento. Deus mostra para nós quem nós somos, quem é você, né? Quem é você? Por que você está orando? Por que você está falando com Deus? Por que você tem essa confiança de chegar em Deus, de orar e falar com Deus? Você é filho, você é filha de Deus. Você pode chegar no seu pai e falar da maneira como você quiser, né? Porque Deus é um pai que ele te dá liberdade para falar com ele. Amém? A oração também ela gera intimidade e busca da vontade de Deus. Quando nós oramos, nós buscamos a vontade de Deus. Porque até então, quando nós começamos a orar, nós colocamos para Deus tudo aquilo que nós queremos. Então, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas quando Deus começa a nos mostrar realmente quem nós somos, né? Que aí nós conversamos e geramos intimidade com Deus, e depois o autoconhecimento, quando nós chegamos naquele lugar, naquele nível, que Deus, ele realmente revela a sua vontade para nós, né? Que como está lá no Salmo 139, 24, né? Renova em mim, sonda-me, Senhor, mostra se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Deus ele nos guia pelo caminho eterno, que é a vontade dele, né? É isso que a oração gera em nós. E a oração também ela nos leva a pertencermos ao nosso Pai, né? Assim como Jesus falou, né? Jesus falou, Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre Deus ser Pai de todos nós. Por isso que nós chegamos ao nosso Pai. O nosso Pai que está nos céus. Eu vou falar com o meu Pai. Quando eu vou orar, eu vou falar com o meu Pai. Porque o meu Pai me ouve. Os ouvidos do meu Pai estão atentos à minha voz, porque Deus ele gosta de ouvir, né? A nossa voz, a nossa oração. Deus não precisaria ouvir a nossa oração, né? Deus não precisa de nós. Ele ama estar conosco, porque Ele é o nosso Pai. Ele ama ter um relacionamento conosco, porque Ele é o nosso Pai.
Deus não precisa de nenhum de nós, de nenhuma de nós. Nós é que temos que reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus, né? E a oração, tem até uma frase interessante que fala assim, ó, que a oração une a fraqueza humana à potência divina. A oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração, né? E lá em Tiago 5,16 fala assim, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, não é a oração que é poderosa, mas o que é poderoso é o Deus que responde à oração. E é isso que nós temos que ter em mente, né? Que o nosso Deus, ele é poderoso para responder às nossas orações. Muitas vezes não da maneira como nós esperamos, mas da maneira como ela deve ser respondida, da maneira como nós devemos realmente receber aquela oração que vai ser o melhor para nós. Amém? Então eu quero deixar essa reflexão com você. Se você gostou dessa palavra, curte o nosso vídeo, compartilhe com um amigo, com uma amiga e deixe sugestões no comentário também no meu Instagram. Você pode deixar sugestões, tá bom? Vai estar aqui na tela, meu Instagram. E aí você deixa temas que te interessam, que nós vamos fazer os próximos vídeos de acordo com os temas que interessarem para vocês, tá bom? Um beijinho, se inscreva no nosso canal, tá? Ativa o sininho para receber as notificações. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.